todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o êxtase das perguntas 439 a 446. Na pergunta 439, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E eles respondem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. É um transe mais profundo do que a liberdade que o sonâmbulo experimenta durante o transe. Na pergunta 440, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E eles respondem: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, de onde lhes nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Assim como qualquer outro tipo de fenômeno, o estático, ele pode não ser um espírito muito evoluído. Então, ele tem acesso sim durante o transe a mundos superiores que ele visita, que ele vê, mas ele retorna, ele é obrigado a retornar, porque não tem condições ainda de viver num mundo desse. Serve de estímulo para que ele se melhore, para que ele se aperfeiçoe, para que ele trabalhe para ter a oportunidade de habitar um mundo melhor. Na pergunta 441, quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente? Não retém o instinto de conservação? Às vezes o deslumbramento é tão grande de visitar mundos superiores que ele tem vontade de ficar e de deixar a Terra e de não retornar à Terra. E eles respondem: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Se é um espírito inferior, se é um espírito que ainda não tem muito conhecimento, ele pode sim, num momento desse de transe, tentar desatar os laços que o prendem à terra e de certa forma, se libertar. E eles falam o seguinte, na pergunta 442, e se ele se deixasse entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Então ele tem essas condições de abandonar o corpo? E eles respondem: perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que se torna necessário chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno, porque seria uma forma de suicídio. Ele desprender-se, cortar esses laços que o prendem ao corpo, porque o despreendimento leva tão longe a mundos superiores que ele tem essa vontade de cortar esses laços. Então é necessário que durante um transe desse nós procuremos trazer esses estáticos de volta, de retorno ao corpo, chamando para que ele tenha então, retome então a sua vida aqui na Terra. Na pergunta 443, como o estático supõe ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram? Não será justo concluir-se que nem tudo o que ele vê é real? E eles respondem que o que o estático vê é real para ele. Mas, como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Não dá para acreditar em tudo o que o estático vê, o que ele fala durante o transe? Depende
do espírito, depende do que ele está falando. Ele vai falar com a sua linguagem, porque mesmo desprendido do corpo, o espírito conserva a sua maneira de ser, o que ele aprendeu, os seus preconceitos, a sua maneira de pensar, tudo aquilo que forjou o seu caráter, ele continua a ser, mesmo durante o despreendimento do corpo. Então ele vai relatar as coisas segundo os seus conhecimentos, segundo as suas crenças, segundo a sua cultura, segundo aquilo que ele sabe, aquilo que ele entende da vida. Na pergunta 444, que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Então, dá para confiar ou não dá naquilo que um estático fala? E eles respondem que o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam do seu entusiasmo para fasciná-lo. Muitas coisas ele vê que não compreende, e muitas vezes na ânsia de querer relatar, de querer dizer, falar sobre aquilo que ele está vendo, conhecer aquilo que ele ainda não tem conhecimento de conhecer, ele pode, no seu entusiasmo, na sua infantilidade, ser vítima, sim, de espíritos mistificadores. Nós sabemos que para ter espíritos sérios ao nosso lado, no exercício da mediunidade ou de qualquer outro tipo de fenômeno, nós precisamos nos esforçar para sermos melhores, para estudarmos, para levarmos a sério, com disciplina, tudo aquilo que a gente está aprendendo em relação à espiritualidade. Só assim nós estaremos garantindo ter a ajuda da espiritualidade amiga e superior. Na pergunta 445, que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? E eles dizem, a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Nesses fenômenos de sonambulismo e de êxtase, muitos exemplos relatados na Bíblia, nós vamos ver que se estudarmos esses fenômenos e se tivermos a oportunidade de estudar com algum estático, com algum sonâmbulo, nós vamos ter acesso a conhecimentos que nos explicarão muitas coisas. E o Espiritismo nos proporciona isso, nos proporciona mais esse elemento, mais essa ferramenta para que nós nos conheçamos e conheçamos o mundo ao nosso redor. Na pergunta 446, poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Por quê? Porque esses fenômenos revelam, assim como qualquer fenômeno mediúnico, revela o mundo espiritual, revela a existência dos espíritos. Para isso o Espiritismo veio, para desmistificar o sobrenatural, para dizer que tudo está dentro das leis divinas, que todo e qualquer fenômeno está dentro das leis divinas. Nós podemos não conhecer o fenômeno, mas ele é explicado pelas leis naturais. Então o Espiritismo ele veio nos trazer, nos iniciar neste conhecimento da vida espiritual. Para quê? Para que nós reforcemos o bem dentro de nós, para que nós trabalhemos o bem dentro de nós, para que ao nos educar, acendamos a nossa luz e ajudemos a iluminar o mundo. Este é o grande objetivo da mediunidade, é o grande objetivo do Espiritismo. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.